Isso foi uma característica lapidada pela dor, né, de uma falta de comunicação e de contato direto aí com o pai. Mas aquela criança se ressente ainda, né? Por mais que você seja um adulto aí com habilidades, a criança aqui no passado se ressente. Olá, Escorpião! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Escorpião. Se você tem um signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Escorpião, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Escorpião. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí para você o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Mais uma carta. Fundo do deck, para Escorpião. 10 de espadas, ruína. Olha, é um momento de enfrentar desafios. Desafios que vêm de uma relação do passado no âmbito familiar. Tá? Então, eu estou falando aí com você, não sei se é um homem ou uma mulher, mas a carta do mago fala sobre a pessoa que consegue falar, que consegue comunicar. Alguém também que teve que se desdobrar, uma pessoa muito habilidosa, né? Nas palavras, nos sentidos. Alguém que foi colocado aqui numa prova de fogo pelas cartas que saíram, né? Do final, que é a crueldade, a ruína. Alguém que teve que se virar. Né? A carta do mago é aquele também que se vira. É um verdadeiro coringa. E talvez você seja essa pessoa tão articulada porque você teve problemas de comunicação sérios com a sua figura paterna, que sai aqui no bloqueio. Tá? A gente às vezes é lapidado muito cedo, né? A criança, no geral, ela vai se adaptando às situações, só que ao mesmo tempo que ela se adapta, ela vai guardando ali na caixinha os seus traumas, né? E o que eu vejo aqui é um momento de você mexer nessa caixinha dos traumas, de coisas difíceis que aconteceram na sua vida, mas agora é um momento, de alguma maneira, a questão do seu pai está cruzando de novo o seu caminho. Talvez você, por toda essa desenvoltura, né, essas habilidades de comunicação, da pessoa que se vira, né, que é um grande interlocutor, intermediador de situações. Isso foi uma característica lapidada pela dor, né, de uma falta de comunicação e de contato direto aí com o pai. Mas aquela criança se ressente ainda, né? Por mais que você seja um adulto aí com habilidades, a criança aqui no passado se ressente. E é hora de visitar esses traumas. Tá? Existe uma preocupação no seu mental que pode envolver até mesmo esse pai, ou a saúde do pai, ou o pai que retorna depois de muito tempo, né? E se torna aí uma fonte também de preocupação de como lidar com isso. E este retorno, entenda, o retorno pode ser um retorno literal, no sentido da pessoa realmente voltar ali presencialmente, fisicamente, te procurar, mas pode ser o retorno também de lembranças ou de situações que estão relacionadas ao pai. Essa preocupação com este retorno te dá gatilhos, a dor no seu inconsciente.
né? São dores que você, por um momento, pode até ter achado que estavam resolvidas, né? Mas, na verdade, elas só estavam guardadas para o momento oportuno. E é interessante observar isso, como a vida anda em ciclos, né? O tempo, ele gira, o tempo não é linear. E a vida acompanha o tempo. Então, tem situações ali do passado que elas retornam, vez ou outra, elas passam de novo como uma aprovação na sua vida, né? E a criança não morre. A criança, dentro de cada adulto, existe a criança que está ali adormecida, ou que ela está de bem com a vida, se foi algo trabalhado e bem resolvido, né, por você. Mas aquilo que não foi trabalhado nem resolvido, a criança guarda, se ressente e fica lá, ali de castigo. Então, aqui para mim, o 8 de paus está mostrando as questões que vêm dessa fase da sua vida, da infância. E a boa notícia é que vem vitória. A vitória é exatamente conseguir superar. Então, os traumas, eles são informações aí que ficam no seu inconsciente e no seu corpo também, né? Pelas reações físicas. Geralmente um gatilho ali vai te dar um monte de reação física. Choro, suor frio, gagueira, ânsia de vômito, diarreia, enfim. São situações que o corpo acaba evidenciando de uma forma assim muito ostensiva, né? E a vitória aqui vem do fato de você ter agora possibilidades, inclusive as habilidades que você foi obrigado a desenvolver na vida, você usar essas habilidades a seu favor e para o reconhecimento e o manejo desses traumas. Tá? Então a vitória vem nesse sentido, pode ser inclusive uma reaproximação com o pai. Você tem esse tema, família, é algo muito forte para você, aparece aqui na representação, né, do consulente, você que me ouve, ou veja se essa leitura não está espelhada também, mas aqui eu estou falando da carta da família, que é a abundância, é a configuração, né, de casamento, de lar, e ao redor a sacerdotisa. Então, aqui existem duas interpretações que vêm forte para mim. Primeiro, é hora de mexer no baú, inclusive dos segredos de família, das pessoas ao redor que guardam segredos de família, né? Que a sacerdotisa é alguém que também trabalha em silêncio, né? Alguém que se cala ou silencia, como os segredos fazem, né? São os silêncios da família, são os tabus. Pode ser que alguma coisa venha à tona, até mesmo pela boca dessas pessoas, de terceiros, com relação ao seu pai, e isso seja o gatilho que vai desenrolar toda essa situação. Então, pode ser a questão de segredos de família que vem à tona, e também a questão da espiritualidade ao seu redor, dar aquela ajudinha, né? Dar um empurrãozinho, as coisas acontecerem no tempo de Deus. Né? E como eu falei, a vida é caprichosa em trazer de volta, né, nas voltas que o tempo dá, trazer as provações. Então, a espiritualidade, nesta provação, você não está sozinho. Vem aqui a carta do diabo, como um medo ou um desejo. Então, o diabo, ele é a potência manifestada. A potência tanto para a construção quanto para a destruição. Então, na questão dos traumas, a gente precisa destruir aquilo que é de ruim, aquilo que limita, aquilo que faz sofrer, e construir uma ponte para que você saia deste lugar que é ruim. O trauma precisa construir ali a saída, a solução, né? Uma via para que você lide e você não fique preso ou presa nesta situação. Então, é um momento de ter bastante movimentos, de ter bastante força, iniciativa, vitalidade
para enfrentamento. Então, o que eu vejo é você aqui enfrentando as situações difíceis, como vem a carta da crueldade, porque mexer nisso aqui vai fazer sangrar algumas feridas, sim. Não tenho como fugir disso, né? Eu acho que para ninguém, muitas vezes é um reviver de um trauma, ressentir aquela dor, aquela falta, aquele buraco, aquela ausência, aquela raiva. Mas é assim que a gente constrói, né? Precisa mexer ali, precisa quebrar aquilo que está bloqueando para depois construir algo novo, para ter a vitória. A vitória é saber lidar com isso. Ninguém vai apagar o que aconteceu, mas saber construir uma saída para isso é muito importante, né? Porque se você não lida com esses traumas, a sensação da ruína é como se o trauma dominasse você pela vida toda, né? O trauma sempre vem para te arruinar. Quando você está, de repente, conquistando alguma coisa na sua vida, né, pela carta da vitória, ou constituindo a família, enfim, vem novamente alguma memória, algum fantasma do passado te cutucar. Então, use esta potência aqui a seu favor. Faça as coisas. Você é uma pessoa que faz muito pelos outros, pela carta do mago. Agora, comece a fazer por você. Isso vai trazer respostas que você nem imagina, né? Mexer nessas caixinhas aí dos traumas também traz muitas respostas. E eu vou ver aqui nas outras cartas quais são as outras orientações importantes para Escorpião neste momento. Ó, a questão da casa, né, do seu lar. Tem coisas que precisam ser concluídas. Existem situações do passado que estão em aberto e com este movimento da sua parte, você chega ali a uma conclusão, uma moral da história, né? Até de entender o comportamento do seu pai. Me parece aqui, pelo Príncipe de Espadas, que é uma pessoa muito de difícil trato, é uma pessoa que pode ter dificuldades aí no campo mental, aparece um mental fragmentado, então talvez tenha ideias fixas, pode ter algum tipo de desequilíbrio ou doença mental, de repente uma questão mais que exige mais atenção, né? Como uma bipolaridade, borderline, e é uma pessoa que é difícil de compreender nas suas atitudes, tá? Mas talvez dentro de você seja o momento em que você consegue compreender algumas coisas do passado e que são importantes para que você feche questões que estão em aberto. Vamos ver o que mais. A questão do casamento. Olha, se você tem dificuldades aí no caminhar da sua vida, entendendo melhor a dinâmica do que aconteceu no passado, você está se libertando para dar passos importantes na sua vida, né? Para o fluxo da sua vida acontecer, porque eu vejo aqui a possibilidade de você encontrar uma pessoa, alguém aí para ser o seu par, para compartilhar, você com muito mais coragem, o medo e o trauma não estão te impedindo mais aqui, você com muito poder de realização pela Princesa de Paus, rumo ao sucesso. Então, o sucesso também está atrelado à figura do pai. Né? Então, é importante, indiretamente, você também está trabalhando a sua expansão, né, no campo profissional. E a carta da saciedade é como se você conseguisse algumas respostas que você nem imagina. Você nem imaginava que você precisava dessas respostas, né? E elas vêm. E conforme as fichas vão caindo, você consegue dar valor e entender o quão importante para você era este movimento, esta retomada e olhar desse novo lugar,
né, para trás, olhar para sua infância, para a figura do seu pai, entender coisas que a sua criança não entendia, mas agora você como adulta pode entender, pode compreender e ficar em paz com isso. O que mais para Escorpião? Olha, o movimento aqui que traz amor e felicidade. Me conecto com pessoas que têm até agora, né, ou tinham muitos problemas em se relacionar com homens. Tinham muitos problemas com figuras de autoridade, principalmente masculinas. A sua história familiar acabava interferindo na forma como você se relacionava ou você via essas figuras masculinas. E geralmente você atraía pessoas bastante difíceis para lidar, pessoas superficiais, pessoas não comprometidas, né, sem responsabilidade emocional, chefes aqui também que podem ser abusivos, né, no âmbito do trabalho. Então, tudo isso reverbera e respinga em você por conta dessa dinâmica aí do passado com seu pai. Ó, o homem do passado, aqui é o pai representado de longe, né? Um reflexo nessas figuras de autoridade masculinas, um reflexo do seu pai e as dificuldades ali manifestadas também nessas outras relações. O que mais o tarô tem para dizer para Escorpião nesse momento? Conselhos finais. A espiritualidade te ajudando bastante nessa quebra de paradigmas, dos dogmas. Uma abertura muito importante no seu campo mental. Parece que agora você tem condições de reconhecer coisas que sempre existiram, mas que você nunca olhou dentro da sua família. É hora de limpar toda essa lama emocional que você carrega do passado. Ó, o ajustamento, um ajuste, um acerto de contas, um ajuste de ponteiros para você, com a ajuda, como eu falei, da espiritualidade. Até mesmo um reequilíbrio na relação com a mãe. Também tem um lado aqui de guias espirituais com você, né? O lado do encarnado e desencarnado. Você aqui como princesa de copas, com dons mediúnicos, bastante manifestados. Uma rainha do seu lado, então espiritualmente, como eu falei, você é acompanhada. Pode ser uma mulher aí da sua linhagem, da família, já desencarnada, e você chegando às conclusões, né? Essa carta sempre mostra os dois lados, né? A tese, a antítese e a síntese. Ou seja, você chegando ali no caminho do meio. As questões tão difíceis, você chegando às suas conclusões, né? Pensando com seus botões e tirando as suas próprias conclusões e entendendo muitas coisas, como eu falei, que estavam em aberto na sua vida, eram travas e traumas que você plenamente tem condição de olhar. Graças ao seu esforço e à habilidade que você agora decide usar a seu favor e não só para resolver a vida dos outros, né? Seja a vida profissional, seja a vida emocional, as amizades, enfim, problemas no trabalho, mas você tendo habilidades agora para olhar para si. Então, aproveite bastante esse momento, Escorpião, e eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.